nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Não temeremos, Senhor. Não temeremos nenhum mal. Como a tua palavra diz, Senhor, no Salmo 91, que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, pois o Senhor está comigo, Senhor. Eu creio no teu poder, Jesus. Nós cremos no teu poder. Nós cremos que o Senhor nasceu, sofreu e morreu por cada um de nós. Por isso nós cantamos que tu és, Senhor, o Rei da Glória. O Rei da Glória. Deus enviou seu Filho, desceu o Filho do Deus vivo. Deus enviou seu Filho, desceu o Filho do Deus vivo. Por mim nasceu, por mim sofreu, por mim morreu, o Rei da Glória. Por mim nasceu, por mim sofreu, por mim morreu, o Rei da Glória. Deus enviou seu Filho, desceu o Filho do Deus vivo. Deus enviou seu Filho e ele desceu o Filho do Deus vivo. Declare: por mim nasceu, por mim nasceu, por mim sofreu, por mim morreu, o Rei da Glória. Por mim nasceu, por mim sofreu, por mim morreu, o Rei da Glória. Tu és, Senhor, o Rei da Glória. És, Senhor, o Rei da Glória. És, Senhor, o Rei da Glória. Jesus, tu és, Senhor, o Rei da Glória. És, Senhor, o Rei da Glória. És, Senhor, o Rei da Glória. Jesus, tu és o Rei da Glória, Rei de Israel. Tu és o Rei da Glória, meu Pai, meu Deus.
eu confio em Ti, Senhor. Só Tu és o Rei da glória, só Tu és o Rei da glória, só Tu és o Rei da glória, Tu és Jesus. Só Tu és o Rei da glória, só Tu és o Rei da glória, só Tu és o Rei da glória. Oh, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, Jesus. Cante isso. E não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, Jesus. Cante. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, Jesus. Tu és Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, Jesus. É Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, Jesus. Tu és Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, Jesus. Tu és Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, Jesus. Só Tu és o Rei da glória, só Tu és o Rei da glória, só Tu és o Rei da glória, Jesus. Só Tu és o Rei da glória, só Tu és o Rei da glória, só Tu és o Rei da glória, Jesus. É Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, Jesus. Tu és Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, é Senhor, o Rei da glória, Jesus. Glória a Deus. Adoramos a Ti, Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória a Ti. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Christian. Amém. Vamos receber então com muita alegria o Pastor Christian essa noite, que estará orando pelas ofertas. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando via Facebook, via YouTube, Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um culto de celebração, para mais um domingo reunidos, por mais que ainda, distantes, mas reunidos com o mesmo propósito, de adorar e glorificar ao Senhor Jesus. Amém? O desejo do meu coração nessa noite é que o Senhor, Ele possa tocar no seu coração. O desejo do meu coração é que a sua casa nessa noite seja invadida pela glória de Deus.
que a sua casa nessa noite possa ser um pedacinho do céu. Aleluia. Que você nessa noite possa desfrutar da presença maravilhosa do Espírito Santo. Aleluia. Por mais que nós estamos ainda no processo de transmissão, por mais que ainda nós estamos naquele processo de que estamos ainda reclusos dentro das nossas casas, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo é o mesmo. Que o Espírito Santo nessa noite, ele deseja tocar na sua vida de uma forma sobrenatural. Oh querido, eu não sei como você se encontra nesse momento, eu não sei quais têm sido as tuas lutas, eu não sei quais têm sido as suas dificuldades, mas que nessa noite você possa ser curado, você possa ser curada, em nome de Jesus, você possa ser restaurado, que você possa ser restaurado por completo, aleluia. O Senhor, Ele tem a cura que você precisa, o Senhor tem o milagre que você precisa, querido, em nome de Jesus, por isso abre o seu coração, dê liberdade ao Espírito de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que aonde há liberdade, ali o Espírito de Deus, ele se faz presente, que você possa deixar o Espírito Santo fluir, que você possa deixar o Espírito de Deus nessa noite fluir, como um rio de água viva, ao seu encontro, amém, aleluia. Nós vamos continuar a nossa adoração, nós vamos continuar esse momento de adoração ao Senhor, nós vamos continuar a nossa adoração através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, aleluia. E é um momento de alegria, é um momento onde você pode e deve fazer isso com alegria, com o seu coração aí saltitando de alegria, por poder fazer parte desse momento, querido, aleluia. Eu quero ler uma palavra do Senhor, eu quero ler nessa noite aquilo que o Senhor já tem me dado, essa palavra há dias aqui, eu quero compartilhar com você, querido. É uma palavra linda, é uma palavra fantástica, que está no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 6, que diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Oh meu Deus, querido, essa palavra ela é fantástica. Essa palavra aqui ela tem uma representação muito forte, querido. Nós estamos falando aqui sobre oferta, nós estamos falando aqui sobre dízimo. Essa mulher aqui, ela nos dá uma grande lição, querido, quanto à oferta. Essa mulher, ela pega aquilo que de mais valioso ela tinha, ela pegou algo que custava muito caro naquela época, e ela decide então jogar isso em Jesus, ela decide ungir Jesus com esse óleo, com essa fragrância preciosa. Há quem diz que esse óleo que ela derramou sobre Jesus era quase um ano de trabalho. Era quase um ano de trabalho, e ela não mediu esforços nenhum para depositar aos pés de Jesus aquilo que ela tinha de melhor. Ela entendeu a necessidade daquele momento, querido. Ela não fez isso por força, ninguém obrigou ela a trazer esse óleo e ungir Jesus, não. E ela também não fez isso como uma troca de barganha, não. Eu vou trazer para Jesus e Ele vai me perdoar os meus pecados. Não. Ela fez isso por gratidão. Ela fez isso por amor. Com certeza essa mulher, ela chega diante de Jesus com uma vida totalmente destruída. Ela chega até Jesus entendendo quem era Jesus. Ela entendia verdadeiramente o que era uma oferta, porque ela vem e oferta ao Senhor aquilo que mais precioso ela tinha.
A oferta é algo tão individual. A oferta é algo tão individual, que é entre você e o Senhor. E naquele momento ela decide, juntamente com Jesus, entregar aquilo que de melhor ela tinha. Querido, eu quero que você entenda nessa noite que a oferta, o dízimo que você traz, ele tem que ser por gratidão. Ele tem que ser por adoração. Ele tem que ter verdadeiramente o intuito de adorar. Sabe, a palavra de Deus, ela fala de uma mulher, a viúva de Sarepta. Essa viúva, a Bíblia vai dizer que Elias chega até ela e pede para que ela faça para ele um pão. E aquela mulher, ela tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que era suficiente para fazer apenas um pão. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ia fazer aquele pão, e logo depois ela e o filho iriam morrer, porque ela não tinha mais nada. Mais nada. Mas o profeta chega e diz: faça primeiro para mim. Faça primeiro para mim. Querida, essa mulher, ela dá uma grande lição de oferta. Ela pega aquele pão que ela tinha, e ela oferta na vida de Elias. Querido, sem intenção de barganha, sem nada, ela apenas cumpriu aquilo que o profeta falou, e Deus abençoou ela de uma forma tremenda, querido. A Bíblia vai dizer que a farinha não acabou e que o azeite não acabou, porque aquela mulher, ela fez aquilo de coração, ela entendia o princípio de oferta. Que você nessa noite possa ofertar e dizimar com alegria. Com certeza está passando na tela aí a conta, aonde você pode fazer a sua transferência, aonde você pode fazer com alegria, com todo o amor. Nós estamos aqui com plantão pastoral de segunda a sábado, das 14 horas às 19 horas, você pode vir aqui trazer o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer isso com alegria, querido. Aos domingos nós estamos aqui das 16 horas às 20 horas, você também pode vir aqui, você será muito bem recebido. Como eu sempre digo, querido, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz, que ninguém deve fazer isso por força ou por necessidade, mas deve fazer por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Senhor, eu abençoo nesse momento, Pai, os teus filhos, Pai, que vão dizimar, que vão ofertar com alegria nesse momento, Pai, usando, Senhor, em nome de Jesus, a transferência, usando, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai amado, o recurso que tem nas suas mãos, Pai, para abençoar, Pai, a casa do tesouro, Pai. Como diz a tua palavra em Malaquias, Senhor, capítulo 3, trazei os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Senhor amado, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos de uma forma tremenda, Pai. Senhor, supra as necessidades, Pai, dos teus filhos. Senhor, aqueles que não têm o que ofertar, Pai, aqueles que estão passando por um momento difícil, Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, eu libero uma palavra, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor venha prosperá-los, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha suprir tudo aquilo que eles precisam e necessitam, Pai. Em nome de Jesus, que os teus filhos, Pai, nesse tempo de crise, Pai, ó Senhor, não venham pedir emprestado, mas venham ter para emprestar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que os teus filhos, Senhor, venham ser abundantes nessa terra, para que teu nome seja glorificado, e para que teu nome seja exaltado, porque o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Vamos receber agora a pastora Alessandra, que vai estar trazendo uma palavra do Senhor para o seu coração. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, para receber aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite, amém? Pastora Alessandra.
Amém, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e sou uma das pastoras aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre. E é com muita alegria que, antes de começar a palavra, eu quero anunciar para vocês que hoje, além de estarmos transmitindo no Face e no YouTube, esta mensagem também você poderá escutar, né, e compartilhar com seus amigos através da Rádio Felicidade FM 90.3. Então fica ligadinho na Rádio Felicidade FM 90.3, onde essa mensagem também você vai poder escutar e falar com seus amigos aí, cumprir o ID. Trazer uma mensagem de paz, né, de confronto, e que muitas vezes nós precisamos. Amém? Confesso a vocês que não estou muito confortável em liberar esta palavra, porque eu vou falar sobre lidar com ofensa. E acredite vocês que quando a gente vai falar alguma coisa no altar do Senhor, a primeira pessoa que é provada é o pregador. E os primeiros ouvidos que ouvem a palavra são os meus. E eu não vou falar nada daquilo que eu tenho vivido e experimentado diante do Senhor. Amém? Você que está em casa, acompanhe aí, abra no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 12 e 14. É a base hoje da nossa pregação. Salmos 55, versículo 12 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele eu me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos na companhia na casa de Deus. Ó Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Senhor, não tem como nós entrarmos em contato com a tua palavra e sairmos da mesma forma, Senhor. Ó Pai, que nesta noite o Senhor venha confrontar com entendimento. Senhor, que cada pessoa possa estar com a mente cativa agora o Senhor. Senhor, que todos os problemas venham estar da porta de casa para fora, Senhor. Que a nossa mente possa estar cativa ao Senhor, para que possamos entender, para que possamos viver uma libertação pelo entendimento da tua palavra. Senhor, a ofensa tem parado tantos cristãos, a ofensa tem parado tantas pessoas, Pai, e que hoje, Pai, o Senhor traga luz, meu Pai, sobre a vida de cada um que está disposto, Senhor, a ser confrontado, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? No último domingo do mês passado, eu trouxe uma palavra sobre o espírito de intimidação. E através daquela palavra, o Espírito Santo me levou a aprofundar mais sobre aquilo que nos faz parar, né? Eu falei sobre o espírito de intimidação. Depois, se você quiser procurar no YouTube, está ali, na página da igreja também está essa pregação. E o Senhor me falou que muitas vezes o que nos faz parar é a ofensa. A ofensa, irmãos, é uma das armadilhas que Satanás usa contra nós. Muitos são incapazes de atuar na igreja, atuar em seus trabalhos, atuar em sua família, ter uma vida plena e abundante, simplesmente porque estão ofendidos. E esse Salmo 55, eu gostaria de compartilhar com você agora, através da Bíblia Amplificada. A Bíblia Amplificada é maravilhosa para nós entendermos um pouco melhor do que Davi estava sentindo quando ele falou nesses versículos. Então, no Salmo 55, versículo 12 e 14, na Bíblia Amplificada, diz assim: não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e nos alegrávamos, e juntos íamos com a multidão na casa de Deus. Quanto mais próximo for a ofensa, quanto mais próxima a pessoa estiver de você, quanto mais aquela pessoa que está perto de você te ofender, mais forte vai ser o seu sentimento contra aquela pessoa. Os tribunais de divórcio, irmãos, os advogados aí de plantão podem compartilhar que nos tribunais mais cruéis que se vê são os tribunais de divórcio, onde aquelas pessoas um dia foram íntimas, foram amigas, talvez iam até juntas à casa de Deus.
mas por conta da ofensa, se divorciaram e deixa a ofensa criar um alimento amargoso na sua alma. O egoísmo reina na nossa sociedade. Homens e mulheres hoje cuidam de si mesmos, negligenciando e ferindo aqueles que o cercam. Mas isso não deveria nos surpreender. Abra comigo, hoje nós vamos ler bastante versículos, amém? Abra comigo em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. Então o Senhor já nos avisa há muito tempo que isso há de acontecer. Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desta. Destes, afasta-te. Por que nós ficamos ainda escandalizados com esse tipo de comportamento? Sabe por quê? Porque nós esperamos isso aqui de incrédulos. Nós não esperamos isso de crente. Mas esta palavra é para aqueles que já estavam dentro da igreja, quando Paulo escreveu para Timóteo. Lá fora a gente nem está falando, a gente está falando daqui de dentro. Davi e Paulo, eles estão se referindo a pessoas que estão dentro da igreja. E uma das maiores armadilhas que Satanás tem usado é a ofensa. Jesus deixou claro, irmãos, que é impossível viver nesse mundo e não ser ofendido. Jesus era ofendido o tempo inteiro. Nós não podemos controlar aquilo que fazem a nós, mas nós temos a obrigação de controlar o que está dentro de nós. O que nós temos exalado, aquilo que as pessoas são, modificam quem nós somos. Jesus, ele era o mesmo. Açoitavam. Era tanta confusão para tirar a vida de Jesus, que quando ficavam falando mal dele, ele não ia e falava assim: ei, peraí, que agora eu vou falar. A Bíblia fala que ele saía silenciosamente, porque ele sabia quem ele era. Muitas vezes nós nos tornamos vulneráveis à amargura, porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. A nossa ação vai determinar os nossos frutos, se nós daremos frutos bons ou frutos podres. Abra comigo em Lucas 17, versículo 1. A Bíblia diz assim: é inevitável que venha escândalos. A palavra grega traduzida como escândalo vem da palavra escandalon. Esta palavra originalmente se referia à parte da armadilha. Aquela armadilha de urso, sabe? Que tem aquela partezinha onde põe a isca. Ali era chamado de escandalon. Ou seja, é a armadilha que Satanás usa para nos prender. Como todas as outras armadilhas de Satanás, é oculto, ele é ardiloso, ele é sutil. Então, é inevitável que venha escândalos. Satanás, ele quer usar a armadilha da ofensa contra nós, contra as nossas vidas, e nós temos que estar atentos a isso. Vamos ler 2 Timóteo 2, versículo 24 ao 26. Eu vou explicar tudo sobre a ofensa dentro da palavra, porque aqui não me cabe dar opinião. Aqui me cabe falar da palavra de Deus, que a palavra de Deus é que vai transformar você. Não é a palavra da Alessandra que é viva e eficaz. É a palavra de Deus. Ela que pode trazer transformação em você através da ministração do Espírito Santo. Amém? Então, 2 Timóteo 2, versículo 24 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: e ao servo do Senhor não convém contender,
mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E olha o que ele fala: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços, em algumas traduções está armadilhas do diabo, em que a vontade deles estão presas. Aqui está dizendo que aqueles que se envolvem em discussões, em oposições, ele está dando alimento para essa armadilha. E eles se tornam prisioneiros dele, fazendo a vontade do diabo dentro da igreja. Dentro da igreja. O que é mais alarmante é que quem cai na armadilha da ofensa, ele não está ciente do cativeiro que ele se encontra. Eu já passei por isso, irmãos. Nós precisamos despertar, abrir os nossos olhos espirituais e entender o tempo que nós estamos vivendo. Preste atenção nisso. O ofendido não percebe que começa a jorrar águas amargas em vez de águas puras. A palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Ou você jorra água amarga ou você jorra água doce. Outra coisa é que quando uma pessoa está enganada, ela acredita que está certa, muito embora ela esteja errada. Então nós podemos dividir entre dois grupos as pessoas ofendidas. Primeiro, aquelas que foram tratadas injustamente e aquelas que acham que foram tratadas injustamente. Irmãos, isso é muito sério. Muitas vezes a pessoa acha que ela foi tratada injustamente, porque as informações que ela tem, ela tira conclusões de informações imprecisas. Ela ouve as conclusões apenas num lado, ela não ouve os dois lados. Ou a informação é precisa e o entendimento dela é distorcido. Mas seja qual for o caso, essas pessoas estão sofrendo e a sua compreensão está embaçada. Uma das armadilhas que Satanás tem usado muito nos últimos tempos dentro da igreja, guarde isso no seu coração. São palavras destrutivas que têm destruído pessoas, têm destruído famílias dentro da igreja. Me falaram, me disseram, ouvi dizer. Me falaram, me disseram e ouvi dizer. E através dessas informações imprecisas, você começa a alimentar a ofensa dentro do seu coração. E aquela fonte que estava jorrando água doce começa a ser contaminada e passa a jorrar águas amargas. E sabe uma coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração há alguns anos? A pior coisa que vem no nosso coração, que nós alimentamos quando nós estamos ofendidos, chama o orgulho. O orgulho nos impede de admitir a nossa real condição. O orgulho não é Deus que tira de nós. Somos nós que decidimos tirar o orgulho. Eu vou compartilhar com vocês uma situação de muitas que aconteceu com a gente. Certa vez, não tem muito tempo, nós fomos muito ofendidos injustamente por alguns ministros, companheiros de ministério. E as pessoas viam aquilo, as pessoas que estavam próximas de nós, elas viam aquilo e falavam: pastora, mas você não está ofendida? Como assim? Como está a sua família? Você não está magoada? Vocês não merecem isso? E eu prontamente falava: não, eu estou bem, eu não estou ferida, estou bem, estou tranquila. Porque eu sabia que ser ofendido, que estar ofendido era errado. Então eu negava, eu reprimia aquele sentimento. O orgulho, irmãos, ele mascara a nossa verdadeira condição. Enquanto nós falarmos que está tudo bem, quando não está, nada vai ser resolvido. A Bíblia fala que o Senhor, ele abre a ferida e ele mesmo sara. Então, o que ele está dizendo? Que tem que mexer, tem que cavucar, tem que trazer para fora aquele pus. Não adianta colocar band-aid numa ferida que está purulenta, que está puro pus, não vai adiantar. Vai virar infecção generalizada. Ei, vai apodrecer você por dentro. Você precisa deixar passar, o cirurgião passar, que é o Espírito Santo. Deixar ele abrir a ferida, deixar ele trazer aquele pus para fora. E ele vai te mostrar a sua verdadeira condição. E o orgulho só quebra com uma atitude: arrependimento.
enquanto nós não nos arrependermos, enquanto nós não acharmos que nós estamos acima do bem e do mal, achar que nós somos bons demais, que as pessoas que não nos compreendem, orgulho. Então, enquanto eu não me derramei diante do Senhor, enquanto eu não confessei aquele pecado para alguém, enquanto eu não falei para alguém, enquanto eu não liberei perdão e não pedi perdão, eu não fiquei livre da ofensa. Porque quando você é ofendido, você é maltratado, você justifica as suas ações por conta da ferida que você sofreu. Você acha que você tem o direito de agir daquela forma porque aquela pessoa te ofendeu. Embora a verdadeira condição do seu coração esteja oculta a você, ela não está oculta a Deus. E aí você começa a cometer um pecado terrível. Você retém o perdão. Só porque você foi maltratado, não te dá o direito de maltratar também. Se você foi maltratado, não fique preso na armadilha da ofensa. Um erro não justifica o outro. E qual é a cura, então, pastora? Está lá no livro de Apocalipse. Quando eu caí nessa armadilha da ofensa, o Senhor me levou lá no livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse 3, nós vamos ler versículo 14. O Senhor dirige a igreja de Laodiceia, irmãos, dizendo a eles primeiramente que eles se viam como ricos, abastados, não tendo falta de nada. E depois expondo a sua verdadeira condição. Em Apocalipse 3,14 nos mostra a verdadeira condição daquela igreja. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eles haviam confundido poder financeiro com poder espiritual. Quantos não confundem isso, não é? Confundem influência com poder espiritual. Confundem poder financeiro com poder espiritual. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O orgulho oculta a sua verdadeira condição. Muitos estão assim hoje dentro das igrejas. Tolos, pregaste para o mundo todo e perdeste a própria alma. Eles não conseguem ver a verdadeira situação do seu coração. Assim como eu não conseguia ver a verdadeira situação do meu coração. Eu estava ferida, ofendida, me achando no direito de estar da forma que eu estava. E aí eu fui orar. Fui perguntar ao Senhor. Vamos ler Apocalipse 3,18. Olha o que diz lá. Jesus, ele disse aos laodicenses como sair daquele engano. Ele fala que nós devemos comprar o ouro de Deus. Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Sabe, irmãos, eu fui pesquisar então um pouco sobre como que é o processo da mistura e da purificação. Eu já vi outros ministros pregarem com maestria sobre a purificação do ouro, mas eu quis ter minha própria experiência. E eu descobri que o ouro refinado, ele é suave e flexível. Ele é isento de corrosão e das outras substâncias, o ouro puro. Somente quando o ouro é misturado com os outros metais, como cobre, ferro, níquel, é que ele se torna duro. Ele não é mais flexível, ele se torna um ouro, um metal duro, e ele é corrosivo. Esta mistura que eles colocam ali é chamada de liga. Quanto maior a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro se torna. Então, quanto menor a porcentagem de liga, mais macio e flexível o ouro é. Então, eu quero que você faça um paralelo agora do ouro com o seu coração, amém? Um coração puro é como o ouro. Ele é macio, suave e flexível. E vou te mostrar isso na Bíblia. Olha que tremendo. Abra comigo em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Como o Senhor gosta de usar o ouro
para nos dar o exemplo sobre o perdão e a falta de perdão. Ele diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante um tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Gente, aqui está falando que a palavra de exortação, ela torna o nosso coração sensível, maleável, aceitável diante do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que não se pode dar uma palavra de exortação, que o povo sai da igreja. Mas a Bíblia está falando que é para exortarmos uns aos outros todos os dias. Não é uma vez por semana, não é no domingo e na terça, é todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quantos estão saindo do caminho do Senhor porque não conseguem ser exortados, não conseguem ouvir a verdade da palavra de Deus? Tem vendido a sua primogenitura por um prato de lentilha? Se nós não tratarmos a ofensa, ela produzirá em nós mais frutos de pecado, como a amargura, a ira, o ressentimento. A Bíblia está falando diariamente. Exortai-vos uns aos outros diariamente. Essas substâncias acrescentadas endurecem o nosso coração, assim como a liga endurece o ouro. Isso retira a maciez do nosso coração, gerando uma perda de sensibilidade. Seu coração fica duro, insensível. E sabe o que acontece? Nós ficamos impedidos de ouvir. Isso não te assusta? Você se torna impedido de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar a você. É assustador isso. A mim me espanta. Vamos voltar ao ouro. Então, o que fazer para ser ouro puro? O primeiro passo para refinar o ouro, para voltar à forma original dele, é triturá-lo. Diga assim: ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem que triturar o ouro, gente. Quando ele está misturado ali com várias substâncias, não adianta, tem que triturar ele. E aí, aquele ouro triturado, a gente vai colocar junto com uma substância chamada solvente. Eu assisti até vídeo para ver. E em seguida, a mistura é colocada em um forno, em altas temperaturas. E ali as ligas e as impurezas são atraídas pelo solvente e sobe para a superfície. O ouro que é mais pesado, ele fica no fundo. E aí o ourives tem condição de tirar as impurezas, pega aí no seu coração, que está na superfície, porque foi revelado, colocou o solvente, que é o Espírito Santo, a impureza subiu, o Senhor foi lá e tirou, e voltou a ser novamente um ouro puro. Abra comigo lá em Isaías 48:10. Isaías 48:10 diz assim: eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. E novamente o Senhor diz, vamos passear na Bíblia aí, 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, não é uma coincidência, irmãos, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Que tremendo essa palavra!
Deus nos refina com aflições, provações e tribulações. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não tem. Ele nos prova, ele nos faz pessoas melhores, através de aflições, provações e tribulações. É no calor dessas coisas, que o Senhor nos purifica e que o nosso coração fica flexível. A falta de perdão, disputas, amarguras, invejas e tantas outras impurezas que faz ficar duro o nosso coração. Assim como os metais misturados ao ouro faz o ouro ficar duro e corrosivo. Assim é uma pessoa cheia de ofensa. O coração fica insensível, o coração fica duro e ela se torna uma pessoa corrosiva, porque ela se torna uma pessoa amarga. O pecado se esconde, se acomoda facilmente no coração, onde não existe o calor das provações e aflições. É sobre o calor das aflições que as impurezas sobem à tona. Então as crises não pioram ninguém, ela apenas revela. Houve uma época em minha vida, irmãos, lá em BH, que nós passamos até então por uma situação tão difícil e tão delicada. Nós somos caluniados, injuriados e acusados injustamente. E quando a gente está à frente de batalha, é isso mesmo que nós vamos ter. Mas eu deixei aquilo entrar no meu coração. E eu me tornei uma pessoa amarga. Eu já era pastora. O Senhor falou que é para eu falar. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu deixei o Senhor trabalhar no meu coração. E eu não tinha vontade mais de ir na igreja. O meu ministério se tornou pesado demais. Eu não tinha mais ânimo. Eu não conseguia olhar nem para as pessoas que tinham contato com aqueles que nos feriram. Porque aqueles que nos feriram já tinham saído da igreja. Mas aqueles que eram amigos deles, eu não conseguia nem olhar. Talvez você esteja nessa condição. Talvez você está tão ofendido que você não consegue nem olhar para pessoas que convivem com as pessoas que te ofenderam. E aí eu fui ao Senhor e falei, o que é isso? De onde vem essa raiva? Ela não estava aqui antes. Essa raiva não é minha, Senhor. O que eu faço com ela? Eu não consigo sozinho. E o Senhor diz, eu clamei a Ele. E Ele disse, busque a minha presença. Se arrependa. Jesus nos disse que a nossa capacidade de ver corretamente é outra chave para sermos libertos do engano. E eu naquela luta, orando ao Senhor, Ele disse, filha, compre colírios para ungirem os olhos a fim de que vejas. Na hora eu não entendi que era Apocalipse 3,18, tá ligado? Compre colírios para ungir os seus olhos a fim de que vejas. Eu falei, ver o que, Senhor? Ele disse, a sua verdadeira condição. O quê? A minha condição? O Senhor não está vendo que foi eu que fui ofendida? A sua condição. É a revelação da verdade que nos liberta. E ali eu me arrependi. Me arrependi de ter retido o perdão. Me arrependi de ter alimentado a amargura dentro do meu coração. Chamei meu esposo antes de ir para a igreja naquele dia. E eu falei, eu preciso liberar perdão, eu preciso orar, eu preciso ser livre dessa raiva. Eu não aguento mais viver isso. É um peso. É como se eu tivesse com uma bola de ferro nos meus tornozelos, arrastando aquilo ali dia e noite, alimentando a ofensa. Eu não merecia, pobre de mim, eu fiz tanto por eles. Orgulho. Nós lutamos para tirar o argueiro que está nos nossos olhos, nos olhos do outro, enquanto tem uma trave no nosso. Quando o Espírito Santo de Deus nos mostra o nosso pecado, Ele sempre faz de tal maneira que traz convicção
e não separação. Quando o Espírito Santo fala a nós, ele traz convicção e não separação. Então eu te falo com certeza que as crises não pioram ninguém, elas apenas revelam. E eu quero te falar de um outro escândalo ainda, que é o escândalo em massa. Abra comigo em Mateus 24, versículo 10 ao versículo 13. Preciso compartilhar isso com você. Mateus 24, 10 ao 13. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar. A maioria das pessoas concordam, irmãos, que Jesus está voltando. E já te digo que é inútil nós precisarmos a data. Ninguém sabe. Nem Jesus, só o Pai. Mas Jesus disse que nós conheceríamos a época pelos sinais. E há um cumprimento profético na nossa geração. Através da igreja, através de Israel, da natureza. Os sinais são indiscutíveis. Assim nós podemos dizer que está se cumprindo aquilo que está em Mateus 24. Observe o que ele diz. Muitos hão de se escandalizar, não poucos, mas muitos. E aí te faço uma pergunta. Quem são esses que se escandalizam e acabam se ofendendo? São os cristãos ou apenas a sociedade em geral? E nós encontramos a resposta quando, mais uma vez, nós buscamos a raiz da palavra. E por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor se esfriará de quase todos, ou de muitos, em outra tradução. A palavra grega para amor neste versículo é o ágape. Já expliquei aqui, em outras pregações, que o amor ágape é o amor que o Senhor derrama no coração dos seus filhos. Na Bíblia, há basicamente 2 tipos de amor que o Senhor nos explica. O amor filéu, que é um amor de consideração. Eu coço suas costas, você coça a minha. Eu te agrado e você me agrada. É um nível de amizade, é um nível de uma consideração. Mas o amor ágape é um amor incondicional. É um amor que o Senhor derrama no nosso coração. Assim, os muitos a quem Jesus se refere são os cristãos, cujo amor ágape se esfriou. Nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual, tirar Deus de dentro da nossa caixinha de religiosidade, tirar Deus da nossa caixinha de compreensão. Nós cantamos e louvamos que ninguém explica Deus, mas você quer explicar, você quer entender como Deus age o tempo todo. Você não se permite estar debaixo da autoridade de Deus. Você não se permite estar diante do Senhor. Você fala que Senhor, eis-me aqui. Pode me fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Mentira. Você diz, Senhor, faça o que o Senhor quiser na minha vida, desde que eu concorde com tudo. Eu sofri tanto, irmãos, enquanto eu não entendia que eu precisava semear o amor incondicional de Deus. Quantas vezes nós fazemos as coisas e nós esperamos coisas em troca? Às vezes a gente acha que fazer o bem e não esperar nada em troca, a gente limita a coisas materiais. De não fazer por interesse, de ajudar alguém e não querer receber um presente, não querer receber um afeto. Mas não é isso que Deus está falando. Deus nos chama para andar num amor incondicional, num amor ágape. Não receber nada em troca é dar o direito do outro te ofender. É dar o direito do outro te ofender. Quando você entende isso te deixa livre para amar. Quanto mais a pessoa te ofende, mais você a ama. Que isso, pastor? Está ficando louca? Jesus nos ensina a fazer isso.
Ele diz que quando bater na nossa face é para a gente oferecer a outra. Se um não olha para a nossa cara, a gente já está indo tirar satisfação, gente. O que dirá da outra face? Vamos parar com essa hipocrisia, vamos voltar para o Evangelho. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Estamos igual cachorro correndo atrás do próprio rabo, não estamos aqueles que estão lá fora. Nós estamos falando, eu estou falando aqui de crente, daqueles que já conhecem a palavra, estão presos na ofensa. Você imagina aqueles que não conhecem a palavra de Deus? E quantas vezes nós ficamos cuidando da vida do outro, um ofendendo o outro, um alfinetando o outro, um passando por cima do outro, enquanto o mundo lá fora está se acabando. Eu já falei, vamos parar de colocar os processos como desculpa. Processo não foi feito para você se esconder neles, processo foi feito para você romper e vencer eles. Não na sua força, mas na força de Jesus Cristo. Porque o amor dele, a força dele, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando eu digo que eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E quando eu passei a entender isso, eu comecei a viver um novo nível de intimidade com o Pai. E aquilo que as pessoas me faziam não me parava mais. Vão cuspir em você, vão bater na sua face, vão te caluniar, vão te chutar, mas você vai amá-las a si mesmo. Porque o viver para você é Jesus e o morrer é lucro. Em que nível de amor você está? Só consegue viver este nível de amor se você estiver preso na cruz junto com Ele. Porque quando você está preso naquela cruz, você consegue dizer: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É só ali. É só ali. Só que nós andamos no amor egoísta, que se decepciona com tudo, que quando as nossas expectativas não são atendidas, é o amor filéu. Se tivermos expectativas a respeito de determinadas pessoas e essas pessoas não atendem às necessidades e às expectativas que eu criei, eu me decepciono com elas. Mas se nós não tivermos expectativas a respeito de ninguém, o que vier será lucro, será bênção. E você vai estar livre para amar cada vez mais com amor ágape. Nós temos que nos predispor a nos ofender, que as pessoas nos ofendam, mas que nós não venhamos guardar a ofensa dentro do nosso coração. Porque quanto mais nós esperamos, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. Os cristãos ofendidos agem assim, olha que triste. Direcionam seu foco para dentro de si e se tornam introspectivos. Protegem seus direitos e seus relacionamentos pessoais com cuidado. Sua energia é consumida em garantir que não ocorra mágoas futuras. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Se nós não corremos o risco de nos ferirmos, não podemos andar no amor incondicional. Não tem como. Não tem como, você não vai conseguir dar outra face. Vão te bater na cara e você vai querer esmurrar a face do outro. Você precisa aprender a amar no amor ágape. Lembra que está escrito lá em 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses. O amor incondicional dá à pessoa o direito de te ferir. Então vamos voltar em Mateus 24, 10. O amor não busca seus próprios interesses, mas as pessoas feridas, elas buscam cada vez mais os seus interesses. E eu peguei um exemplo tão lindo, de 2 mares, lá na Terra Santa. Um dos meus maiores sonhos, eu creio que em nome de Jesus eu vou realizar, é conhecer Israel, eu e minha família. E como eu tenho muita vontade de conhecer lá, eu sei muita coisa sobre aquele lugar, porque eu pesquiso. E eu trouxe esse exemplo para vocês. O Mar da Galileia,
ele recebe, fornece água liberalmente. Ali tem uma abundância de peixes, de plantas aquáticas. Ela alimenta várias e várias espécies de peixes e plantas. O mar da Galileia, ele é levado através do Rio Jordão até o Mar Morto. Mas o Mar Morto, ele só recebe a água do mar. Ele não escoa. E toda a água que entra no Mar Morto, ela fica estagnada. Ela fica parada, ela fica morta. O Mar Morto é chamado de Mar Morto porque ali não tem plantas, ali não tem peixes, ali não se procria, não se produz nada. É morto. Assim é o cristão ofendido. É alguém que recebe vida através de ministrações, através do Espírito Santo, mas ele não consegue dar vida. Porque tudo que entra nele vira grandes pedras de sal. Guarde isso no seu coração. Isso é muito profundo. Nós não conseguimos liberar vida. Tudo que entra em nós morre. Porque nós estamos presos na ofensa. Até a vida que entra em nós morre, irmãos. As pessoas ofendidas são capazes de encontrar passagens na Escritura para sustentar a sua posição e ofender as pessoas, até em redes sociais. Mas essa não é a forma de compartilhar a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus sem amor é uma força destrutiva, porque ela faz o homem inflar de orgulho e legalismo. Lá em 1 Coríntios 8:2 diz: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. O conhecimento sem o amor gera engano. Então o escândalo, entendido como ofensa, leva à traição, e a traição leva o ódio. E sabe o que acontece? Isso faz com que nós fiquemos incapazes de tomar qualquer atitude debaixo da direção do Espírito Santo. Nós começamos a sair do lugar onde Deus nos plantou, simplesmente porque nós somos ofendidos e não conseguimos ver a nossa real condição. Assim como eu não conseguia ver a minha real condição. Pessoas que simplesmente querem ditar suas regras e querem que as pessoas sigam as regras que ela ditar. Como é triste, irmãos, ver o fato de pessoas que nós encontramos inúmeros exemplos, que as pessoas não conseguem nem entrar mais na presença de Deus, porque estão completamente tomadas pela ofensa, pela falta de perdão. É algo tão desenfreado em nossos lares e em nossas igrejas atualmente, que chega a ser considerado comportamento normal. Estamos cauterizados demais para lamentarmos quando vemos ministros levando outros ministros na justiça. Estamos cauterizados demais quando nós vemos casais cristãos se divorciando. Membros que não honram o seu pastor, pastores que também não cuidam das ovelhas que o Senhor confiou a ele. Divisões na igreja tornou-se comum e previsível. E aí eu te pergunto, será que nós esquecemos da exortação da nova aliança? Quando lá em 1 Coríntios 6:7 diz: porque não sofreis antes vós a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Sofrer eu. É isso que a Bíblia está pedindo. Será que nós esquecemos da palavra de Jesus? Lá em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Será que nós nos esquecemos da ordem de Deus? Lá em Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Estamos longe de viver essa realidade, irmãos. Cada
cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Quando Jesus foi injustiçado, ele não cometeu injustiça. Em troca, ele se entregou ao Senhor, a Deus, porque dali vem a verdadeira justiça. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia, e o justo não se justifica. Só que isso é difícil, sabe por quê? Porque existe uma palavra atrás disso chamada reputação. E eu te falo uma coisa, que enquanto a sua reputação for mais importante do que seu relacionamento com Deus, você vai ficar preso no amor filéu. Você não vai conseguir andar no amor ágape, no amor que o Senhor te chamou para fazer. E quando chegar o grande dia do julgamento, Ele vai dizer: ei, o que você fez com seus talentos? Eu escondi, Senhor, porque eu estava com medo. Eu guardei debaixo do colchão. Porque o Senhor sabe, né? A minha reputação. Me ofenderam. O que você está fazendo com os talentos que o Senhor te deu? Ai, pastor, eu não tenho talento. Tem. Se você é uma pessoa, um ser vivo, um humano, que respira, você tem talentos. Você não é um acidente, você não é fruto do acaso. Você foi planejado por Deus. E o Senhor tem um propósito. E um dia todos nós prestaremos conta do propósito. Do propósito que o Senhor nos colocou nesta terra. Somos chamados a seguir os passos de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2. Versículo 21 e 23. Não tem como eu falar de ofensa se eu não te mostrar versículos na Bíblia. Já estou terminando. 1 Pedro 2, versículo 21 e 23. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Deixando-nos o exemplo. Para de seguir pessoas. Para de seguir pessoas. Siga Jesus. Você está negando Jesus quando você coloca pessoas e começa a seguir essas pessoas e para de seguir Jesus. Ele está dizendo que Ele é o exemplo, deixou-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Para de inventar moda. Ele não mandou você criar nada, Ele mandou você imitar Ele. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nós só conseguimos fazer isso quando estamos livres da ofensa e pregados na cruz do Calvário com Jesus Cristo. É para isso que o Senhor te chamou. E quando você entra nesse nível, você se torna livre. Livre. Eu creio, irmãos, que você pode perceber o quão grave é o pecado da ofensa. Eu oro para que o Espírito Santo entre com o convencimento dele sobrenatural. Porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque você possa entender, o meu papel aqui foi te alertar na palavra o quão perigoso é nós andarmos ofendidos. Minha oração é que essa palavra ilumine o seu coração, abra os seus entendimentos e que você possa conseguir ficar livre da ofensa. Os ministros de louvor vão tocar uma canção. E eu te convido a se arrepender diante do Senhor. A ofensa ela só vai sair. Você só vai ser liberto da ofensa quando você se humilhar diante do Senhor. Quando você se humilhar, quando você se arrepender, quando você vê a real condição do seu coração, és miserável, cego, pobre, nu. Quando eu reconheci naquele dia, e eu vi a minha real condição, veja a sua real condição, se humilhe diante do Senhor, seja na sala onde você estiver, no quarto, se ajoelhe, vai com a sua cara para o pó.
se arrependa diante de Deus e fala: Senhor, eu não entendi até então que carregar a ofensa era um pecado tão grave diante do Senhor. Mas hoje, Senhor, eu decido que eu quero me humilhar diante de Ti, eu quero me arrepender. Eu te peço perdão por ter carregado o pecado da ofensa por tanto tempo no meu coração. E após esta canção, você vai usar essa canção como oração. E após esta canção, eu vou orar com você concordando aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, ainda que seja online, eu aqui e você aí, mas no mundo espiritual tem o mesmo efeito. Nós vamos ligar esta oração, o seu arrependimento, onde havia morte e a vida. Onde não havia propósito, vai florescer propósitos. Se até hoje você era um mar morto, carregando várias pedras de sal, eu profetizo sobre a sua vida, vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. E você que está afastado do caminho do Senhor, o Senhor te chama, o Senhor te chama de volta. Você que simpatiza às vezes com a igreja evangélica, mas nunca entregou sua vida realmente para Jesus, eu te convido esta noite, enquanto os ministros vão entoar uma canção, você vai digitar aí: eu preciso de ajuda, que um dos nossos pastores vai entrar em contato com você. Não fique sozinho, é tempo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Eu não sei se aí na sua casa está, eu creio que sim, mas aqui a presença do Espírito Santo é palpável. Quando há arrependimento, essa canção ela é tão linda que ela fala que o amor de Deus, você já entendeu essa letra? Que o amor de Deus é a nossa colheita, o amor de Deus ela é a nossa herança. Deus está falando do amor ágape, e nós só temos essa colheita, nós só temos direito a essa herança quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante dEle, quando nós vemos a nossa real condição. E eu quero orar por você nesta noite. Eu oro para que no nome de Jesus, feche os seus olhos aonde você estiver, as pessoas que estão aqui também. Ó Pai, que nesta noite, Senhor, cada um de nós possa ter visto, olhado e examinado a real situação do nosso coração. Que venhamos, Senhor, nos arrepender e voltar, Senhor. Voltar, Senhor, às primeiras obras. Voltar a pulsar o nosso coração pelo amor ágape, Senhor. Que não venhamos, Pai, nos mover no amor filéu, no amor que espera sim coisas em troca, Senhor. Mas que possamos ir além. O Senhor está nos chamando para um além, para um novo nível, Senhor. É uma nova era que estamos vivendo. Muitos acham que tudo vai voltar ao normal. Nada mais será como antes, porque está na Tua palavra, Senhor. Jesus,
Visita o coração de cada pessoa que até então tem carregado ofensa e mágoas em seu coração. E que no nome de Jesus, Pai, ela venha ser livre de toda essa armadilha de Satanás. E que ela venha se arrepender não só hoje, após esse culto, mas todos os dias, como a Tua palavra nos mostrou, é diariamente. Que venhamos nos derramar diante do Senhor, para que possamos ter a colheita e a herança, que é o Teu amor ágape, derramado em nossos corações. Em nome de Jesus. E eu quero fazer ainda uma outra oração. Você que está aí na sua casa, que se reconciliou com Jesus, ou que entregou a sua vida para Jesus, em nome de Jesus, Pai, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Pai. Que elas não venham, meu Pai, se distanciar de Ti, Senhor, mas que elas venham ver no Senhor a fonte de toda alegria, a fonte de toda liberdade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu concordo, meu Pai, com a oração, com o arrependimento dos meus irmãos, com a entrega deles, meu Pai, porque na Tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e nós desligamos toda armadilha de ofensa na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, porque na Tua palavra diz que tudo que desligarmos na terra será desligado no céu, e na Tua palavra diz que era para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que possamos ser curados. No livro de Tiago diz, e eu concordo com sua oração, no mundo espiritual, e declaro sobre a sua vida a liberdade do Senhor, a liberdade do Espírito Santo, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que toda surdez espiritual caia por terra, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua mente de Cristo, a mente de Cristo sobre a tua vida, para que você possa viver não só boa, não só agradável, mas a perfeita vontade do Senhor na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode também ligar para o nosso WhatsApp, que é o 51 99 489 0000. E antes de te dar a bênção final, eu quero te convidar amanhã a participar da nossa live, Connects Live. Acho que eu falei certo. Onde vai estar eu e o pastor Christian. Nós vamos estar falando sobre a pregação de hoje. Nós vamos falar sobre as armadilhas da ofensa. E na terça-feira, no culto fé, ainda em forma de live, às 20 horas, eu vou estar trazendo uma palavra sobre perdão. Você não dá, você não recebe. É outro recurso contra a ofensa. Fica ligadinho, é uma continuação desta pregação, e que você possa receber a cura completa e total, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica ligado. E lembrando que esta ministração vai estar na Rádio Felicidade FM 90.3, onde você também pode escutar esta mensagem. Amém? Feche os seus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos esse tempo. Te agradecemos cada ministro de louvor. Te agradecemos, ó Pai, por cada um que está aqui, por cada um que está do outro lado, meu Pai, de forma online. Senhor, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada, que você tenha a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fica ligadinho conosco nas nossas lives durante a semana. Fica com Deus.